Cadê o resto do povo? Aí, apareceu. Outra coisa que nessa idade a gente percebe que vai diminuindo é a questão que eu acabei falando adiantada, a questão do equilíbrio e da força muscular. Força muscular é essa que pode ser percebida na capacidade de carregar um peso, né, de puxar alguma coisa que vai se perdendo e até mesmo na resistência. Quanto tempo que uma pessoa consegue ficar em pé? É exatamente por isso que existe a lei protegendo a pessoa mais velha, porque ela não pode ficar muito, né? Não é que ela não pode, ela não consegue ficar muito tempo em pé. Ela não tem mais resistência muscular, resistência física, né? E nem equilíbrio. Por isso tem os lugares especiais para as pessoas idosas se sentarem, seja numa fila, seja numa condução, num transporte coletivo. Então a gente sabe que a força, a resistência, o equilíbrio e o tempo de reação. Por que uma pessoa idosa não pode mais dirigir? Não é só por causa da ausência da visão. O reflexo é mais lento, ela não tem uma reação muito rápida para se desviar, uma direção defensiva, não consegue mais ter esse tipo de capacidade, né? Então, isso vai se deteriorando com o tempo mesmo. Essas perdas, elas são desenvolvidas de uma maneira paulatina. Ela não é uma coisa assim, num dia a pessoa tem, no outro dia ela não tem. É quase imperceptível. Se a gente ficar filmando ou gravando uma pessoa todo dia, é que talvez a gente vai perceber alguns momentos que ela está perdendo essas capacidades. Mas, na verdade, a mobilidade e a resistência são questões que vão se perdendo com o passar do tempo. Por isso que os idosos, eles precisam de algumas atenções especiais no sentido de cuidados com pessoas que moram na casa a respeito de quedas e a respeito de ferimentos que acompanham essas quedas. Uma coisa que eu não falei também é a respeito da pele. Ali no capítulo do adulto intermediário, a gente disse que a nossa pele começa a perder colágeno. No idoso, isso aumenta, essa perda se acelera. E não só as rugas aumentam, mas vocês podem perceber que a pele de um idoso, ela parece um papel. Ela é muito fininha. Então, qualquer batida numa quina pode ferir. Então, do mesmo jeito que a gente toma cuidado com um bebezinho e protege as quinas dos móveis para ele não bater e não machucar, a gente começa a ter que se preocupar agora com o vovô e a vovó. A gente tem que proteger as quinas, ou que os móveis sejam arredondados. Se eles não tiverem a quina arredondada, já existem as quinas de borracha para se adaptar, para ninguém machucar, porque a pele é muito fininha. Em relação às quedas, existem alguns cuidados que podem ser tomados, como, por exemplo, tomar cuidado com o tapete solto, né? Ou um carpete que começa a descolar e fica enroladinho, Até aquela o tipo ponte. de piso mesmo, O né? Porque tem tipo de alguns pisos que são são muito muito escorregadios. escorregadios, verdade. Quando molha, né, fica pior ainda. Fios no meio do caminho, você não pode colocar um carregador, uma bateria sendo carregado no meio do caminho, que eles vão se tropeçar ali naquele fio. Por isso que nos banheiros é necessário talvez colocar as barras de metal ou dentro do chuveiro para eles apoiarem para conseguir tomar banho, ou perto do vaso sanitário para eles se apoiarem para sentar e levantar. Luzes noturnas. Lembra, gente, é tudo lembrando o desenvolvimento 1. Do mesmo jeito que a gente colocava um abajurzinho para o neném não se perder à noite, não ficar perdido onde ele vai chorar, o idoso também precisa de uma luz noturna
Para ele não acordar meio perdido e começar a bater a cabeça na parede, bater a mão na porta, procurando onde sair. Então, a luz noturna é muito importante. Nada de prego exposto, ou alguma coisa pontiaguda, como a gente falou agora há pouco. Aqui na página 585 tem uma tabelinha com uma lista bem legal de verificação para evitar acidentes em casa, quando se tem um idoso morando em casa. Então, fala sobre as escadas, do mesmo jeito do bebê, que a gente coloca um portãozinho, coloca um portãozinho para o idoso também. Banheiros, como a gente já falou, a luz noturna, e tem que tomar muito cuidado com os móveis. O sofá, a cadeira, tem que ser de uma altura mais ajustada, mais apropriada. Você não pode colocar um idoso para sentar num puff, gente. Ele não vai dar conta de levantar dele sozinho, ele vai precisar de ajuda para sair. Então, assim, o sofá não pode ser muito fofo, ele tem que ser mais firme, a cama também, e etc. Por falar em cama, a gente chegou a respeito do sono, né? Idoso, geralmente, dorme menos do que antes. Eles têm um sono muito mais leve e muito mais curto, uma necessidade de sono menor. O sono profundo deles, então, fica bem mais curtinho. Por causa disso, eles também podem ter mais problemas físicos, porque eles não vão descansar o suficiente. Em alguns casos, é necessário até medicamento para esse idoso dormir, para ele ficar quietinho, para ele não ter o distúrbio do sono, mas sempre com orientação médica, que não seja assim a longo prazo, não pode usar para o resto da vida, tem que ser uma coisa assim mais momentânea mesmo. Agora, uma coisa que talvez pode incomodar algumas pessoas, a gente falou sobre função sexual de papai e mamãe, né? Eu falei para vocês ali no adulto intermediário, eu falei, olha, gente, papai e mamãe ainda fazem sexo, então agora vocês vão ter que imaginar vovô e vovó. Eles ainda têm função sexual, ainda têm desejo sexual. Não é tão ardente, a atividade sexual ela é mais lenta, ela não é mais vigorosa como antes, mas ainda acontece. O sexo na vida adulta tardia, então, ele é diferente. Geralmente os homens levam mais tempo para ter uma ereção, levam mais tempo para ejacular. A mulher também pode ter alguma dificuldade com lubrificação, a gente falou isso ali na menopausa, por isso ela pode usar uma lubrificação artificial. Mas foi feita uma pesquisa e se menciona aqui que metade dos homens e de mulheres que tinham ainda problemas não, vida sexual ativa. Então, a atividade sexual pode ser mais satisfatória para pessoas mais velhas quando elas reconhecem que é uma vida sexual diferente. Então, se eles tiverem essa consciência, né? Pensa, se um homem quiser ter a mesma virilidade, o mesmo vigor de que ele tinha com 30 anos, ele vai se frustrar, porque ele não vai ter condição de ter essa vida sexual. Mas se ele pensar assim, bom, se eu der conta uma vez por semana, tá maravilhoso, ele vai ser feliz, né? Ele vai ficar satisfeito. Portanto, depende, de novo, a gente vê que realmente a função sexual, a questão do relacionamento, da atividade sexual, ela é muito mais psicológica do que física em todas as idades. Bom, gente, eu acredito que nós já adiantamos um tanto legal, um tanto interessante, né? A gente vai ter que começar a falar agora sobre saúde mental e problemas cognitivos, e a gente pode deixar isso para o nosso próximo encontro. Eu fiquei satisfeita que vocês toparam e a gente já deu uma boa adiantada no conteúdo, então não vai ficar muito acelerado a próxima aula, vai dar para a gente aproveitar melhor, tá bom? Muito obrigada, então, vocês que estiveram aqui, tanto na correção da prova, quanto também nesse início do capítulo 17. Até quinta, na aula de ser psicólogo.
Tchauzinho, boa semana para vocês. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigada.